Poucas civilizações deixaram um legado tão impressionante como os egípcios. Legado esse que pode ser percebido através das milenares pirâmides que ainda resistem às ações do tempo, seus grandiosos e belos templos, sua cultura que ainda fascina os estudiosos e as práticas de mumificação que ainda surpreendem a todos. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada épica nos tempos remotos do Egito Antigo e juntos vamos conhecer a história dessa civilização que um dia foi uma das maiores potências da antiguidade. Além disso, vamos entender como essa civilização, que constituiu um poderoso império, governado por faraós, permaneceu reinando por mais de 3.000 anos. No entanto, para entendermos melhor a história do Egito Antigo, temos que voltar a milênios atrás. No final do período paleolítico, o clima árido do norte da África tornou-se cada vez mais quente e seco, forçando as populações da área a se concentrarem junto ao vale do rio Nilo. Graças à sua planície fértil, os homens tiveram a oportunidade de desenvolver uma economia agrícola sedentária e uma sociedade mais sofisticada e centralizada, que tornar-se-ia um marco na história da civilização humana. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos, e a população era dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas de nomos. Sendo assim, esses clãs funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. No entanto, por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Entretanto, a história do Egito mudaria para sempre, quando em 3.100 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, também conhecido como Narmé, que era rei do Alto Egito. Sendo assim, após a unificação de Menés, ele tornou-se o primeiro faraó do Egito, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. E também inaugurando o período da dinastia egípcia, conhecido como Época Tinita, e que durou de 3.100 a.C. a 2.686 a.C. A história conta que Narmé, para realizar essa unificação, teve que derrotar os seus inúmeros inimigos através da guerra, e só depois unificou o Alto e o Baixo Egito, sobre um único governo. Narmé é representado em paletas usando a coroa dupla, composta da flor de lótus, representando o Alto Egito, e a Seperus Papyrus, representando o Baixo Egito. Essa coroa dupla simbolizava o sinal do governo unificado de ambas as partes do Egito, que foi seguido por todos os faraós posteriores. Na mitologia egípcia, a unificação do Egito é retratada como o deus falcão chamado Horus, que simbolizava o Baixo Egito, como conquistador e subjugador do deus Sete, que foi identificado com o Alto Egito. Sendo assim, a partir desse momento, os faraós, pelos próximos 3 milênios, passariam a ser vistos como um representante divino na Terra, e passariam a agir como intermediários entre os deuses e o povo. Em vista disso, o sistema de governo do Egito era teocrático. A escrita egípcia também passou a surgir nesse tempo. A escrita, também conhecida como escrita hieróglifa, era um sistema complexo de símbolos utilizados no Egito Antigo para registrar informações e comunicar ideias. Essa escrita combinava elementos logográficos, silábicos e alfabéticos, e era usada em diversas aplicações, desde registros administrativos e econômicos, até em textos religiosos e literários. Apesar dos primeiros hieróglifos egípcios aparecerem antes da época tinita, pouco ainda se sabe sobre o seu correto significado. Durante a época tinita do Egito Antigo, a capital da civilização era a cidade de Tinis,
e por esse motivo ficou conhecida como época Tinita. A cidade foi um importante centro durante a primeira e a segunda dinastia de faraós que governaram o Egito. Os egípcios usavam vários nomes para se referirem à sua terra natal. O mais comum entre eles era Kemet, que significa terra negra ou terra fértil, que fazia referências ao território nas margens do rio Nilo e que aludia à terra negra que o rio trazia todo ano. O sucesso da civilização egípcia só foi possível graças à sua incrível adaptação às condições do vale do rio Nilo. A inundação do rio e a irrigação controlada do vale fértil produziam colheitas excelentes, o que aumentou bastante o desenvolvimento social e cultural do Egito. Com esses recursos, o governo passou a patrocinar a exploração mineral do vale e regiões do deserto ao redor. Além do mais, a agricultura passou a se desenvolver e o comércio com povos vizinhos acabou trazendo bastante prosperidade para a civilização. Sobre o governo do faraó Atotes, filho de Narmer, campanhas foram feitas para subjugar rebeldes na Núbia, e um famoso templo dedicado à deusa da guerra Neith foi fundado na cidade egípcia de Sais. No entanto, a maior realização dos faraós nesse período foi a fundação da cidade de Mênfis, que mais tarde tornaria-se a capital do Egito a partir das próximas dinastias. Segundo o historiador grego Heródoto, a cidade teria sido fundada pelo próprio Narmer. Sobre o governo de Quenquenés e Usafedo, novas campanhas foram feitas e o primeiro representou-os com expedições navais, enquanto o segundo faraó aparece atacando povos que habitavam nas regiões desérticas do Oriente. Logo depois, sobre o governo do faraó Miebido, acabou ocorrendo uma disputa dinástica em seu reinado, que acabou terminando com a sucessão do usurpador Semempsés, que acabou tornando-se o sétimo faraó do Egito da primeira dinastia. Quando ocorreu o governo dos últimos faraós da segunda dinastia, cuja identidade ainda é debatida, os conflitos entre a região norte e sul pioraram, e as fontes citam uma grande expedição que veio do norte do Egito e chegou na cidade de Nequeb, e que ocasionou, no final da guerra, dezenas de milhares de pessoas mortas do norte. A história conta que a paz só foi alcançada com o casamento do faraó com uma princesa do Baixo Egito. Na época tinita, à medida que o poder e riqueza dos faraós aumentavam, passou a se construir no Egito mastabas, que eram túmulos onde os faraós ou nobres eram sepultados. Esses túmulos eram construídos com tijolo produzido à base de argila e palha e exposto ao sol do deserto para cozir. Esses túmulos começaram a ser construídos desde a primeira dinastia, cerca de 3100 a.C., o que marcou as bases para as pirâmides egípcias, que surgiriam no futuro próximo. Entre 2686 a.C. e 2181 a.C., se inicia um novo período na história do Egito Antigo, conhecido como a Era das Pirâmides, ou Era dos Construtores de Pirâmides. Nesse contexto, as famosas pirâmides de Gizé foram construídas, o que elevou o Egito a um padrão de arquitetura surpreendente. O Império Antigo é mais comumente considerado como o período da terceira dinastia até a sexta dinastia de faraós que governaram o Império. A quarta e sexta dinastia do Egito são escassas de fontes, e os historiadores consideram a história da época como literalmente escrita em pedra, e em grande parte arquitetônica, na medida em que é através dos monumentos e suas inscrições que os estudiosos foram capazes de construir uma história desse período. O primeiro faraó do Império Antigo foi Djoser, que possivelmente reinou entre 2691 e 2625 a.C.
Esse faraó da terceira dinastia foi responsável por ordenar a construção da Grande Pirâmide de degraus em Saqqara, na margem esquerda do rio Nilo. A pirâmide foi o primeiro edifício monumental em pedra do mundo e foi projetada pelo genial arquiteto Enhotep. A pirâmide foi construída por artesãos e trabalhadores egípcios habilidosos e originalmente concebida como um simples túmulo de mastaba, mas logo a pirâmide de degraus cresceu sob a orientação do arquiteto Enhotep. Sendo a estrutura mais alta de sua época, a construção atraía pessoas de todas as partes do Egito. A pirâmide foi feita com blocos de calcário, nos quais eram esculpidos imagens de árvores sagradas aos deuses do Egito e juncos, e possivelmente os juncos simbolizavam a vida após a morte egípcia. O complexo da pirâmide foi projetado para ser deslumbrante e inspirar admiração, e quando concluída, a pirâmide de degraus tinha 62 metros de altura, e era a estrutura mais alta da sua época. O complexo ao redor incluía um templo, pátios, santuários e alojamentos para os sacerdotes, cobrindo uma área de 16 hectares e cercada por um muro de 10,5 metros de altura. As câmaras reais do túmulo foram escavadas sobre a base, formando um labirinto de túneis com salas nos corredores, com o objetivo de desencorajar ladrões e proteger o corpo e os pertences do faraó. Além do mais, durante seu reinado, Djoser mudou a capital do Egito de Tinis para Mênfis. O faraó Djoser também teve sucesso ao proteger as fronteiras do Egito e, em seguida, expandi-las. A expansão do Egito para a região do Sinai foi realizada por meio de expedições militares. Ele derrotou os líbios em batalha e anexou parte de suas terras. Os exércitos do faraó trouxeram bastante honra ao seu nome e ao Egito, tornando Djoser um faraó lendário para o seu povo. No entanto, o Império Antigo atingiu seu poder sobre a quarta dinastia egípcia, que começou com o reinado do faraó Senéfero, que reinou de 2613 a 2589 a.C. Depois de Djoser, o faraó Senéfero encomendou a construção de não uma, mas de 3 pirâmides. A primeira, chamada de Pirâmide de Meidum, nomeada pela sua localização no Egito, logo foi abandonada depois que o involucro externo da pirâmide acabou caindo. A Pirâmide de Meidum foi a primeira a ter uma câmara funerária acima do solo. A história conta que Senéfero construiu 3 pirâmides. A pirâmide agora desmoronada em Meidum, a pirâmide curvada e a pirâmide vermelha. Logo após a morte de Senéfero, seu filho Kelps tornou-se o primeiro faraó do Egito e foi responsável por construir a estrutura arquitetônica mais impressionante do Antigo Egito, a Grande Pirâmide de Gizé. Essa pirâmide, de base quadrada, com altura de 146 metros e câmaras internas como a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, foi construída com o propósito de servir como um túmulo real, além de legitimar o poder e a conexão divina do faraó. A construção da pirâmide tinha a finalidade de preservar seu corpo e bens funerários para a vida após a morte, de acordo com as crenças religiosas egípcias. Esse suntuoso monumento de 137 metros de altura contou com o trabalho de 100 mil homens ao longo de 20 anos. Para a construção da pirâmide, utilizou-se mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, principalmente de calcário, com pesos variando de 2,5 a 15 toneladas. Na Câmara do Rei, alguns blocos chegavam a pesar 51 toneladas. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um involucro de pedras polidas, que formava uma superfície exterior lisa que brilhava sobre a luz do sol.
Há várias teorias científicas sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. A maioria das hipóteses de construção aceitas baseia-se na ideia de que ela foi construída através da movimentação de enormes pedras de uma pedreira que ficava na região e foram arrastadas posteriormente e levadas até o local. Os gregos antigos acreditavam que o trabalho escravo era usado no processo de construção, mas descobertas modernas feitas em campos de trabalhadores próximos, associados com a construção da necrópole de Gizé, sugerem que ela foi construída por dezenas de milhares de trabalhadores qualificados. Logo após a morte do faraó Quéops, seu filho Quéfren construiu a segunda pirâmide de Gizé e provavelmente foi o responsável pela construção da Grande Esfinge, que compunha a imponente paisagem do Egito. Assim como a pirâmide de Quéops, a pirâmide de Quéfren tinha um aspecto brilhoso com os raios do sol e podia ser vislumbrada a grande distância. Por dentro, a pirâmide era bem ventilada com a circulação de ar seco, mesmo com a temperatura elevada. Já a esfinge que foi construída representava a cabeça do faraó Quéfren e possuía uma estrutura bem interessante, baseada numa figura mítica que incluía um corpo de leão e uma cabeça humana com um turbante real, voltada para o sentido do sol nascente. A esfinge foi feita de pedra calcária e possuía 73 metros de comprimento e 19 metros de largura e 20 metros de altura, e representa a maior esfinge do planeta. Pesquisas realizadas pelo egiptólogo Vassil Dobrev propôs que a esfinge foi construída por Djedefre, outro filho do faraó Quéops, e seria uma homenagem do filho para o pai. No entanto, a teoria mais aceita é que é uma obra de Quéfren e do próprio Quéops. Sobre o reinado do faraó Miquerinos, em 2532 a 2504 a.C., o governante do Egito construiu a menor das 3 pirâmides na necrópole de Gizé e também realizou a construção da bela tríade de estátuas, que mostra suas esposas e outras deidades específicas. De acordo com o historiador Heródoto, o reinado de Miquerinos foi bem próspero, tendo bastante lucro para o Egito, através do comércio. Além do mais, ele teve várias relações diplomáticas e derrubou várias medidas repreensivas que foram impostas por seus ancestrais, e voltou a abrir os templos religiosos, que haviam sido fechados devido às obras dos túmulos. Miquerinos reinou 18 ou 28 anos e foi considerado um faraó bondoso e sábio. Durante o antigo Império Egípcio, os interesses em expansão do Egito em bens comerciais como ébano, incenso como mirra, ouro, cobre e outros materiais úteis inspiraram os antigos egípcios a construírem navios adequados para a navegação em mar aberto. Sendo assim, eles negociavam com o Líbano por cedro e viajavam pelo Mar Vermelho até o reino de Punt, possivelmente localizado na atual Somália, para negociar ébano, marfim e resinas aromáticas. Os navios egípcios inicialmente foram construídos com juncos de papiro e eram impulsionados por remadores usando remos. No entanto, com o passar do tempo, as velas apareceram e a madeira substituiu o papiro. A maioria desses navios era de comércio e transportavam mercadorias egípcias para outras terras vizinhas e traziam mercadorias dessas terras para o Egito. Além do mais, os egípcios também utilizavam seus navios para exploração e também na marinha de guerra. Esse também foi um dos períodos mais dinâmicos no desenvolvimento da arte egípcia, e durante esse período, os artistas aprenderam a expressar a visão de mundo de sua cultura, criando pela primeira vez imagens e formas que perduraram por gerações. Os escultores criaram os primeiros retratos de indivíduos e as primeiras estátuas de tamanho real em madeira, cobre e pedra.
Eles também aperfeiçoaram a arte de esculpir intrigante decoração de relevo, e através da observação do mundo natural, produziram imagens detalhadas de animais, plantas e até paisagens. Eles registravam através de desenhos os elementos essenciais do seu mundo para a eternidade, em cenas pintadas e esculpidas nas paredes dos templos religiosos e túmulos. Embora grande parte de seu esforço artístico estivesse centrado na preservação da vida após a morte, os egípcios também utilizavam sua arte para o uso cotidiano. Em vista disso, eles produziram joias elegantes, móveis finamente esculpidos e vasos e acessórios cosméticos, feitos de uma ampla gama de materiais. Durante a Quinta Dinastia, que ocorreu de 2494 a 2345 a.C., o culto ao deus do sol Ra cresceu na sociedade egípcia. E durante a Sexta Dinastia, que ocorreu de 2345 a 2181 a.C., o poder do faraó gradualmente enfraqueceu, e os governadores regionais passaram a ganhar ainda mais poder dentro do império. Esses governadores já não pertenciam à família real e sua autoridade tornou-se hereditária, o que criou diversas dinastias locais, em grande parte independente da autoridade central do faraó. Durante o reinado do faraó Pepe II, que reinou em 2278 a.C. e 2184 a.C., foi bem longo e um dos últimos da dinastia. E após a sua morte, os seus herdeiros iniciaram uma série de conflitos internos que gerou várias guerras civis pela sucessão. No entanto, vivendo o eminente declínio, uma grande seca impediu a inundação normal do rio Nilo, e isso ocasionou no Egito décadas de fome e conflitos internos. Logo após o colapso do governo central do Egito no final do Império Antigo, os governadores regionais que estavam livres da fidelidade ao faraó começaram a competir entre si pelo controle territorial e poder político no Egito. Em vista disso, por volta de 2160 a.C., os governantes de Heracleópolis controlavam o Baixo Egito, enquanto um clã rival situado na cidade de Tebas e governado pela família Intef assumiram o poder do Alto Egito. No entanto, à medida que os Intefes cresceram em poder e se expandiram para o norte, um conflito entre as duas dinastias rivais tornou-se inevitável. Em 2055 a.C., as forças de Tebas, sob o comando de Mentotep II, derrotaram finalmente os governantes de Heracleópolis e logo depois reuniram as duas terras e deram origem a um período de renascimento econômico e cultural que ficou conhecido como Império Médio Egípcio. Logo após fundar o Império Médio e estabilizar o Egito, Mentotep II comandou campanhas militares no sul até a Segunda Catarata na Núbia, que havia conquistado sua independência do Egito. Ele também restaurou a hegemonia egípcia sobre a região do Sinai, que havia sido perdida desde o fim do Império Antigo. Além do mais, para consolidar sua autoridade, ele restaurou o culto do governante, descrevendo-se como um deus em sua própria vida, usando até os cocares de Amon e Min. Após a sua morte, logo após um longo reinado de 51 anos, ele passou o trono para o seu filho Mentotep III. Mentotep III reinou por apenas 12 anos, durante os quais ele continuou a consolidar o domínio de Tebas sobre todo o Egito, construindo uma série de fortes na região do Delta Oriental para proteger o Egito contra ameaças da Ásia. Ele também enviou uma grande expedição naval à terra de Punt para obter mercadorias exóticas que partiu da cidade de Cópito com uma escolta de 3.000 homens armados. Ele também organizou expedições em minas da região e começou a construir sua tumba em Deir el-Bahari, perto do seu pai, mas nunca foi acabada.
Após o seu reinado, ele foi sucedido por Mentotep IV, que teve um reinado envolto em mistérios e pouco atestado historicamente. Só sabe-se que ele realizou expedições na costa do Mar Vermelho e em pedreiras para obter materiais para os monumentos reais. Algumas fontes e análises de estudiosos sugerem que ele teve seu trono usurpado por Amenemés I. A partir da 12ª dinastia, que surgiu com o reinado do faraó Amenemés I, os faraós muitas vezes mantinham exércitos permanentes bem treinados, que incluíam contingentes núbios. Estes formaram a base de forças maiores que foram levantadas para a defesa contra invasões ou expedições ao Nilo ou através do Sinai. No início do seu reinado, Amenemés I foi compelido a fazer campanhas na região do Delta, que não recebia tanta atenção quanto o Alto Egito durante a 11ª dinastia. Além disso, ele fortaleceu as defesas entre o Egito e a Ásia, construindo as muralhas do governante, na região leste do Delta. Além do mais, o faraó mandou construir uma nova capital para o Egito no norte, conhecida como Amenemés Itztaui. Em seu 20º ano de reinado, Amenemés estabeleceu seu filho Sesostris I como seu corregente no Egito, estabelecendo uma prática que seria usada repetidamente em todo o resto do Império Médio e também durante o Império Novo Egípcio. No 30º ano do seu reinado, Amenemés I foi assassinado em uma conspiração do palácio. Seu corregente Sesostris I logo retornou de uma campanha contra os líbios para impedir a tomada do governo. Durante o reinado do faraó Sesostris I, os exércitos egípcios avançaram para o sul para a Núbia, até a Segunda Catarata, construindo um forte de fronteira em Buém e incorporando toda a Núbia inferior como uma colônia egípcia. Para o oeste, Sesostris consolidou seu poder sobre os oásis e estendeu os contatos comerciais até o Ugarite. Sobre o governo do faraó guerreiro, conhecido como Sesostris III, foi um período de grandes vitórias para o Egito. Em seu 6º ano de reinado, ele reimplantou um canal do antigo império em torno da primeira catarata, para facilitar a viagem para a parte superior da Núbia. Sesostris usou isso para lançar uma série de campanhas brutais na Núbia, no seu 6º, 8º e 16º ano de reinado. Após as suas vitórias, ele mandou construir uma série de grandes fortalezas em todo o país, para estabelecer a fronteira formal entre as conquistas egípcias e a Núbia. Sesostris III teve um legado duradouro como faraó guerreiro. O seu nome foi helenizado por historiadores gregos posteriores. Além do mais, na Núbia, Sesostris era adorado como um deus patrono pelos colonos egípcios. Sobre o reinado do seu filho Amenemés III, o Médio Império Egípcio alcançou o auge de prosperidade econômica. O seu reinado é notável pelo grau em que o Egito explorou os seus recursos. Os acampamentos de mineração no Sinai, que antes eram usados apenas por expedições intermitentes, eram operados em regime semipermanente, como evidenciado pela construção de casas, muros e até mesmo de cemitérios locais. Além do mais, ele reforçou as defesas de seu pai na Núbia. Logo após um reinado de 45 anos, Amenemés III foi substituído por Amenemés IV, que reinou apenas 9 anos. No entanto, nesse período, o Egito começou a sofrer com uma grande seca que afetou as colheitas. Além disso, seu antecessor, Amenemés III, havia tido um reinado muito longo, o que afetou na escolha de sucessão ao trono. Após o reinado de Amenemés IV, Esquemiófris assume o trono do Egito, tornando-se a primeira mulher faraó do Egito, atestada historicamente. No entanto, Esquemiófris governou apenas 4 anos, e como ela não tinha herdeiros quando morreu,
A 12ª dinastia egípcia chegou a um fim repentino, assim como o auge do Império Médio. Após a morte de Esquemiófris, o Egito foi governado por uma série de faraós efêmeros por cerca de 10 a 15 anos. As antigas fontes egípcias consideram estes como os primeiros reis da 13ª dinastia, embora alguns historiadores, ao analisarem as fontes, não concordem com a veracidade disso. Durante a 13ª dinastia, o início de um caos ocorreu, e os governantes mostraram-se incapazes de governar todo o território do Egito. E por volta de 1785 a.C., com o poder dos faraós enfraquecidos, os imigrantes asiáticos residentes na cidade de Ávares, conhecido como Ixos, assumiram o controle do Egito e forçaram o faraó a se retirar para a cidade de Tebas, onde foi tratado como um vassalo e obrigado a pagar tributo aos novos governantes. Logo após a invasão estrangeira dos povos Ixos no Egito, o faraó foi obrigado a se retirar para a cidade de Tebas, onde passou a ser tratado como um mero vassalo dos governantes estrangeiros e obrigado a pagar tributos. Após isso, os Ixos imitaram o modelo de governo egípcio e se auto-intitularam faraós, inaugurando sua própria dinastia. E nesse período, a influência dos Ixos fez com que o Egito adotasse elementos novos em sua cultura, como os carros de guerra, novos métodos de fiação e tecelagem e novos instrumentos musicais. No entanto, após a retirada, os reis que fugiram dos Ixos para Tebas se viram presos entre os Ixos no norte e os aliados núbios dos Ixos e os cuxitas no sul. E durante anos, eles permaneceram submissos ao governo estrangeiro, até que conseguiram reunir forças para desafiar os estrangeiros em um longo conflito que durou mais de 30 anos. Em vista disso, o rei de Tebas, Amoses I, no ano 6º do seu reinado, tomou a cidade de Ávares, que era a capital dos Ixos, e expulsaram os invasores estrangeiros do Egito. Logo após a expulsão, Amoses I teve que lidar com problemas ao sul na região da Núbia, e logo realizou 3 campanhas militares contra o reino vizinho de Cuxi, como uma forma de punir o apoio do reino aos invasores Ixos. Após as campanhas, o reino ficou submisso ao Egito. Após a expulsão dos estrangeiros em 1555 a.C. e de consolidar a união do Egito novamente, se inicia o período do Império Novo Egípcio, que durou de 1550 a 1069 a.C., inaugurando uma era de grande prosperidade e riqueza para a nação. Nesse período, os faraós do Império Novo estabeleceram um período de prosperidade sem igual na sociedade egípcia, e asseguraram as fronteiras e reforçaram os laços diplomáticos com seus vizinhos. Sobre o reinado do faraó Tutemés I, que ocorreu de 1494 a 1482 a.C., campanhas militares foram feitas para expandir a influência do Estado. No entanto, seu sucessor Tutemés III empreendeu mais de 17 campanhas na região da Síria e na terra dos filisteus. O faraó ficou conhecido como Napoleão do Egito, devido a uma série de conquistas bem-sucedidas no seu governo. No seu reinado, o Egito expandiu seu domínio até o rio Eufrates. De acordo com um documento conhecido como os Anais de Tutemés III, o faraó fez uma expedição ao reino de Mitanni, após cruzar o rio Eufrates, e estender suas conquistas até a região de Napata, no Sudão. Além disso, ele estabeleceu contatos comerciais com reinos vizinhos. Quando morreu em 1425 a.C., o faraó Tutemés III havia expandido o Egito desde Nia, no norte da Síria, até a 4ª catarata do Nilo, na Núbia. Graças às suas campanhas, o império foi forjado e um grande caminho para importações
essenciais como bronze e madeira foi criado. Sobre o reinado de Hatshepsut, considerado uma das maiores governantes do Egito Antigo, foi bem próspero e repleto de construções magníficas em todo o Egito. A ascensão de Hatshepsut se deu em 1478 a.C., sendo o quinto faraó a governar o Egito na 18ª dinastia. Em seu governo, a faraó estabeleceu importantes rotas comerciais dos egípcios, que tinham sido destruídas após a invasão do Egito pelos povos Hyksos. Além disso, ela estabeleceu contato comercial com o reino de Punt, o que foi considerado um grande feito, pois permitiu que o Egito acessasse uma série de mercadorias de luxo, como a mirra. Além disso, a governante ordenou a construção de vários templos em partes diferentes do Egito, além de grandiosos obeliscos. As construções contribuíram para empregar parte da população e também serviram de grande estímulo para a religião egípcia. A principal obra arquitetônica do seu reinado trata-se do grande templo mortuário de Hatshepsut, localizado no complexo de Deir el-Bahri, na margem ocidental do Nilo. Esse belo templo foi construído em homenagem a Amon-Ra, o deus do sol na cultura egípcia. Além do mais, os relevos do templo contam a história do nascimento divino da rainha faraó Hatshepsut e de sua grande expedição à terra de Punt. De acordo com os registros históricos, apesar de ter tido um dos reinados mais prósperos e ricos do Egito Antigo, Hatshepsut sofreu com a tentativa de apagamento da história do seu reinado. Suas estátuas e inscrições foram danificadas propositalmente, e o seu nome foi apagado da lista de faraós. Tudo indica que a destruição tenha se iniciado 20 anos depois, por ordem de Tutemés III, que, furioso, acreditava que ela teria tomado o trono de seu pai. Sobre o reinado do faraó Tutemés IV, que reinou de 1397 a 1388 a.C., o Egito realizou uma aliança com o Império de Mitanni, comandado pelos povos hurritas, para empreender ataques contra o Império Hitita. Embora fossem inimigos ferrenhos de longa data, Egito e Mitanni foram obrigados a aliar-se na luta contra os hititas. Graças a essa aliança, os egípcios desfrutaram de um longo período de paz. Durante o reinado do faraó Amenófis III, foram edificados os templos de Luxor, o Palácio de Malcata e o Templo de Milhões de Anos, do qual atualmente só restam os conhecidos colossos de Memnon. Além do mais, o faraó ampliou o Templo de Amon em Karnak. Durante o seu reinado, colheitas férteis e excedentes permitiram a Amenófis III assegurar relações com os reinos orientais e com os nobres das cidades vizinhas, por meio de acordos diplomáticos, alguns envolvendo até casamentos reais. No entanto, por volta de 1350 a.C., a estabilidade do Império Novo Egípcio foi ameaçada quando o faraó Amenófis IV governa o Egito. Após assumir o trono, o faraó instituiu uma série de reformas radicais e caóticas. Ele proibiu o culto a várias divindades da religião egípcia e proclamou o deus do sol Aton como o único soberano a ser reverenciado no império. Além do mais, ele mudou seu nome para Akhenaton, que significa o esplendor de Aton, em homenagem ao deus. Amenófis IV também construiu uma nova capital para o Egito, a cidade de Amarna. Durante o seu reinado, o faraó tornou-se desatento aos negócios estrangeiros, devido à sua obsessão pela devoção ao deus Aton e pela sua personalidade pacifista. Em vista disso, as relações comerciais com o Mar Egeu foram cortadas e os hititas passaram a ameaçar a soberania egípcia na Síria.
Akhenaton era casado com a bela Nefertiti, e Tutankhamon, um dos faraós mais famosos do Egito Antigo, era seu filho, originado com uma de suas concubinas. Após a morte de Akhenaton, os faraós posteriores apagaram todas as referências ao seu deus instituído e promoveram novas mudanças na administração do Egito. Em 1336 a 1327 a.C., Tutankhamon assume o governo do Egito, sendo ainda uma criança. Ele sofria de uma doença degenerativa devido aos frequentes casamentos incestuosos entre irmãos. Por isso, ele sofria constantemente com dores nos ossos e andava apoiado em uma muleta. O faraó casou-se com sua meia-irmã Antes-Senamon, filha de Akhenaton e Nefertiti, aos 9 anos de idade apenas. O casal não deixou herdeiros, mas teve 2 filhas que morreram quando ainda eram bebês. Durante o seu governo, Tutankhamon restaurou o culto aos antigos deuses e Tebas voltou a ser a capital do Egito. No entanto, o faraó teve um reinado muito curto e acabou morrendo aos 19 anos de idade. Algumas versões dizem que ele morreu de doenças, como por exemplo a malária. Outras dizem que ele foi assassinado pelo alto funcionário da corte, Air. Até porque o funcionário Air manipulava as decisões do jovem faraó. Sobre o reinado do faraó Sete I, que ocorreu de 1290 a 1279 a.C., o faraó se esforçou durante o seu reinado para realizar grandes feitos militares semelhantes aos seus antecessores. Sendo assim, a maior glória militar de Sete I foi a conquista da cidade síria de Kadesh e da província vizinha de Amurru, que era pertencente ao Império Hitita. Isso porque estes territórios tinham sido perdidos durante o reinado do faraó Akhenaton. Além do mais, os seus sucessores não conseguiram reconquistá-los. Durante a primeira década do seu reinado, ele também lançou algumas campanhas militares contra os líbios do deserto oriental e alguns revoltosos núbios, com o objetivo de manter as fronteiras do império seguras. Sete I também realizou importantes obras de arquitetura e de desenvolvimento artístico. O faraó mandou construir um belo templo dedicado ao deus Osíris, contendo cerca de 6 santuários. Além disso, ele iniciou a construção da famosa sala hipostila do templo de Amon em Karnak. Logo após a sua morte, Ramsés II assume o trono do Egito, em 1279 a.C., governando até 1213 a.C. Ramsés II teve um dos reinados mais longos e prósperos da história egípcia, chegando até a receber o título de Ramsés o Grande. Durante o seu governo, ele transferiu a capital do Egito de Tebas para a cidade chamada de Pi-Ramsés, localizada no Delta Oriental. Além do mais, o faraó foi um ousado líder militar e comandou um grande exército egípcio na Batalha de Kadesh, travada contra os hititas em 1274 a.C. Logo após a violenta batalha, um tratado de paz foi assinado em 1258 a.C. entre egípcios e hititas, conhecido por ser o primeiro tratado de paz da história, chamado de Tratado de Kadesh. Tratado esse que foi selado através de um casamento de Ramsés II com a filha mais velha de um imperador hitita. Em 1281 a.C., Ramsés II capturou um grupo de piratas que aterrorizavam o mundo antigo, chamado de Povos do Mar. Esses piratas estavam ameaçando os negócios marítimos do Egito Antigo. Em vista disso, Ramsés II elaborou um plano, o qual colocou navios e tropas em pontos críticos ao longo da costa e esperou pacientemente que os piratas atacassem. E quando seus barcos se aproximaram, os piratas foram surpreendidos em uma feroz batalha marítima. Durante o seu governo, Ramsés II construiu diversos monumentos grandiosos em todo o Egito. 2 de seus trabalhos mais aclamados incluem os templos gigantescos de Abu Simbel e Ramsés I.
O faraó foi um grande líder e um rei muito poderoso, e após a sua morte aos 90 anos de idade, o governante deixou um grande legado arquitetônico, artístico e militar na história egípcia. Durante o reinado do faraó Merenptah, que reinou de 1213 a 1203 a.C., os chamados povos do mar voltaram a atacar o Egito novamente. E somente durante o reinado do faraó Ramsés III, esses povos voltaram a ser derrotados em duas grandes batalhas. Em 1070 a.C., se inicia uma nova fase do Egito Antigo, que perdurou até 712 a.C., chamada de Terceiro Período Intermédio. Nesse contexto, o Egito sofreu com diversas instabilidades políticas e o longo declínio. Aproveitando o estado de fraqueza do Egito, os núbios, situados ao sul, liderados pelo rei cuxita Pianki, invadiram o Egito e anexaram o território egípcio sobre o seu domínio, inaugurando a 25ª dinastia egípcia, também chamada de Dinastia dos Faraós Negros. Em vista disso, os cuxitas dominaram o Egito por quase 100 anos. No entanto, com o passar do tempo, o Império Assírio passou a oferecer fortes ameaças ao Egito, e principalmente aos novos governantes. E por volta de 700 a.C., ambos impérios travaram uma guerra de soberania e resistência. Em vista disso, o rei núbio, Shabataca, conseguiu empreender uma batalha vitoriosa contra os assírios. Além do mais, seu sucessor, Taraka, incentivou revoltas na Palestina, na Síria, e conseguiu expulsar os assírios das imediações em 673 a.C. No entanto, entre 671 e 667 a.C., os assírios iniciaram ataques contra o Egito, e após vários conflitos, os assírios conseguiram expulsar os núbios de volta para o reino de Cuxi e dominaram o Egito. Porém, sem planos definitivos de ocupação, os assírios delegaram a administração do Egito numa série de faraós vassalos à sua influência. No entanto, por volta de 653 a.C., o rei Psamético I conseguiu expulsar os assírios com a ajuda de mercenários gregos. Logo após o faraó Psamético I conseguir expulsar os assírios do Egito, em 653 a.C., o período de caos na sociedade egípcia parecia ter finalmente chegado ao fim. No entanto, uma poderosa força emergia na antiguidade, conquistando diversos territórios ao seu redor, o Império Persa. Em vista disso, em 525 a.C., os poderosos persas, liderados por Cambises II, iniciaram uma campanha de conquista do Egito, que teve êxito ao capturar o faraó Psamético III na Batalha de Pelusa. Em seguida, o Egito tornou-se uma mera província do Império Persa por mais de 150 anos. Porém, alguns séculos depois, o indomável conquistador macedônico Alexandre o Grande, que movido por uma sede insaciável de conquistas, que forjaria um grande império, conquistou o Egito em 332 a.C. A história conta que Alexandre encontrou pouca resistência por parte dos persas e foi recebido como um grande libertador pelos egípcios. No entanto, após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., o seu vasto império foi dividido entre os seus 4 fiéis generais. E um desses líderes, Ptolomeu I, ficou responsável pelo Egito, e logo proclamou-se faraó em 305 a.C., fundando a dinastia Ptolomaica, que governaria o Egito por quase 300 anos. Nesse período, a cultura egípcia sofreu fortes influências da cultura grega, e a história conta que Ptolomeu coroou-se como faraó com o intuito de legitimar e popularizar seu governo diante da população. No Egito Ptolomaico foi construída a bela cidade de Alexandria, que tornou-se a capital do Egito. Nela, possuía um dos maiores polos de conhecimentos e saber do mundo antigo,
a Biblioteca de Alexandria, e também o famoso Farol de Alexandria, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na era ptolomaica do Egito, todos os governantes masculinos da dinastia levavam o nome de Ptolomeu, enquanto as princesas e rainhas recebiam os nomes de Cleópatra, Arsinoe e Berenice. Além do mais, como os reis ptolomaicos adotaram o costume egípcio de casar com suas irmãs, muitos dos reis governaram conjuntamente com as suas esposas, que também eram da casa real. Os primeiros Ptolomeus não perturbaram a religião e os costumes dos egípcios. Pelo contrário, eles construíram magníficos novos templos para os deuses egípcios e logo adotaram a exibição externa dos faraós da antiguidade. Durante o reinado de Ptolomeu II e Ptolomeu III, milhares de veteranos macedônios foram recompensados com grandes porções de terras agrícolas, e os macedônios foram colocados em colônias e guarnições, ou estabeleceram-se nas aldeias em toda a nação. A história conta que Ptolomeu II não era um grande guerreiro, e sim um governante pacífico e culto. Isso porque seu pai já havia deixado o Egito forte e próspero. Sendo assim, ele não precisava de grandes esforços para administrar o Egito. No início do seu reinado, em apenas 3 anos de campanhas militares, ele passou a controlar o Mediterrâneo Oriental, controlando as ilhas do Mar Egeu e os distritos costeiros da Cilícia, Panfilha e Lícia, e também Cária. No entanto, com o passar do tempo, alguns desses territórios conquistados foram perdidos no final do seu reinado. No ano de 270 a.C., Ptolomeu II derrotou o reino de Cush em guerra e passou a controlar importantes áreas de mineração de ouro ao sul do Egito. Sobre o reinado de Ptolomeu III, que se iniciou em 246 a.C., o novo governante resolveu travar uma extensa guerra contra o Império Seleucida, quando sua irmã, a rainha Berenice Cira, e seu filho foram assassinados numa disputa dinástica. Em vista disso, Ptolomeu marchou para o coração do reino Seleucida, até a Babilônia, enquanto as suas frotas no Mar Egeu fizeram novas conquistas ao norte da Trácia. Esta vitória marcou o apogeu do poder ptolomaico, além de possibilitar o controle da maior parte das costas da Ásia Menor e da Grécia. Em 221 a.C., Ptolomeu III morreu e foi sucedido por seu filho Ptolomeu IV, que foi um governante fraco e corrupto. O péssimo governo de Ptolomeu IV começou a inaugurar o declínio do Egito ptolomaico. Um sinal de fraqueza do seu governo foram as várias rebeliões de nativos egípcios que saquearam mais da metade do país por mais de 20 anos. E com o passar do tempo, o Egito sofreu com a presença de governantes fracos, rebeliões internas e conspirações palacianas que resultaram em grandes tragédias. Em 51 a.C., ano em que seu pai faleceu, Cleópatra VII assume o trono do Egito. Ela herdou um Egito cheio de problemas financeiros causados pelo seu pai e sob forte ameaça de ser anexado ao território romano. Em vista disso, para que governasse o país era necessário que ela estivesse casada com algum homem, e acredita-se que ela casou forçadamente com seu irmão Ptolomeu XIII. Sendo assim, Ptolomeu XIII seria co-governante do Egito, mas Cleópatra tomava suas próprias decisões, não deixando seu irmão interferir nos seus julgamentos e nas suas ações. Isso acabou levando a uma extensa disputa entre Ptolomeu XIII e Cleópatra, que gerou uma extenuante guerra entre os irmãos. Sendo assim, ela fugiu de Alexandria em 48 a.C. Nesse mesmo período, Roma, que estava dominando todo o mundo conhecido, passava por uma guerra interna travada entre os generais Júlio César e Pompeu. E após Pompeu ser derrotado em uma batalha, ele decidiu se refugiar no Egito. Mas Ptolomeu XIII queria conquistar o apoio de Júlio César e de Roma. Então, ele ordenou a morte de Pompeu
e logo depois enviou sua cabeça até o general Júlio César. Entretanto, a reação de César foi totalmente inesperada e ele ficou bastante triste e horrorizado com a morte de Pompeu, apesar de serem rivais políticos. Sua expressão demonstrava uma clara tristeza e raiva pelo ocorrido. No Egito, César tentou fazer com que Cleópatra e Ptolomeu XIII governassem o Egito de maneira conjunta. No entanto, Ptolomeu não aceitou e resolveu atacar as tropas de Júlio César situadas no país. Sendo assim, César ficou cercado durante 3 meses, até que as tropas de Roma chegaram para libertá-lo dessa situação. Após as tropas chegarem, César atacou as forças de Ptolomeu XIII e o governante acabou morrendo afogado em uma batalha, devido à pesada armadura que utilizava no confronto. Após a morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra tornou-se amante de Júlio César, e junto eles tiveram um filho chamado Cesarião. No entanto, em 44 a.C., Júlio César foi assassinado em Roma em uma conspiração do Senado. Em vista disso, Cleópatra retornou ao Egito ao descobrir que seu filho com César não havia sido indicado como o principal herdeiro do ditador romano. Em meio a esse grande caos, ao saber da morte de César, seu amigo general Marco Antônio, ao lado de Lépido e Augusto, decidiram vingar a morte de Júlio César e iniciaram uma intensa perseguição a Cássio e Brutus, os idealizadores do crime. Logo após a vingança, Marco Antônio se tornou governante do Egito e outras províncias do Oriente. Ele enviou cartas convocando Cleópatra a se apresentar diante dele. Cleópatra, então, compareceu posteriormente, e um pouco tempo depois de serem apresentados, Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes em 41 a.C. O relacionamento durou mais de 10 anos, e juntos eles tiveram 3 filhos. Porém, com o passar do tempo, o relacionamento de Marco Antônio e Otávio foi se desgastando e tornou-se bastante ruim, quando Marco Antônio repudiou sua esposa Otávia para assumir um casamento com Cleópatra. No entanto, essa decisão acabou desagradando Otávio, que já estava em grandes atritos com Marco Antônio. Então, ele aproveitou a decisão de Marco Antônio para convencer o Senado romano que autorizasse uma guerra. Sendo assim, Otávio Augusto enviou uma frota gigantesca de navios para o Egito e logo travou uma guerra contra Marco Antônio. Porém, o desfecho desse conflito para Marco Antônio e Cleópatra foi trágico, e em 31 a.C., as forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Áxio, e isso fez com que Cleópatra e Marco Antônio ficassem em uma posição tensa e delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito e Marco Antônio, em um gesto de desespero, tirou a própria vida após ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Logo depois, Cleópatra tornou-se prisioneira de Otávio, mas para evitar ser levada para Roma, também tirou a própria vida em 30 a.C. Com as mortes de Cleópatra e Cesarião, a dinastia dos Ptolomeus e a era do Egito faraônico chegaram ao fim. Sendo assim, Alexandria permaneceu sendo a capital da nação, e o Egito tornou-se uma província romana. Mesmo após a queda do Egito Antigo, essa grandiosa civilização deixou um legado repleto de histórias, mistérios, inovações e enigmas, que atravessaram milênios e que até hoje fascinam os estudiosos dessa civilização que deixou sua marca indelével nos anais da história.